Olá, meu nome é Maria Beatriz, eu sou repórter da agência CEUB e hoje eu estou aqui com o professor de Direito Penal, Victor Quintieri, para falar um pouco sobre a PL das saídas temporárias dos presos, que teve uma repercussão nos dias de hoje e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Olá, professor, tudo bem? Olá, Maria Beatriz, olá a todos que estão aqui. Satisfação poder conversar sobre um tema que é tão importante e cuja repercussão tem ocorrido nos últimos dias. Bom, professor, eu queria começar primeiro conversando sobre o que é esse projeto de lei, porque tem muita confusão que está acontecendo hoje na mídia, entre as pessoas, e eu queria saber o que realmente é esse projeto. Perfeito. O projeto ele iniciou a sua tramitação na Câmara dos Deputados. Lá, as saídas temporárias seriam extintas totalmente, certo? Esse projeto, e diante do processo legislativo que ocorre, previsto na Constituição Federal, ele foi para o Senado, e o Senado ele poderia simplesmente concordar com o projeto da Câmara ou fazer emendas. O Senado resolveu fazer emendas. E ao contrário da Câmara, ele simplesmente, o colegiado ali de senadores, concluiu que as saídas temporárias não seriam totalmente extintas, sobrevivendo o Instituto em relação àquelas saídas para cursos profissionalizantes. Para que fique claro o que ocorre após essa manifestação do Senado. O projeto volta para a Câmara pode concordar com o Senado ou pode negar as emendas feitas. Independente da conclusão, esse projeto é encaminhado ao Presidente da República, que poderá, tudo isso está na Constituição Federal de 88, poderá vetar a lei ou sancionar a lei. Se ele veta a lei, o veto volta para o Congresso para que deputados e senadores possam se manifestar. E aí você pode manter o veto ou não, derrubar o veto que a gente chama. Momento em que o projeto volta normalmente para o presidente sancionar. Fala assim, olha, o seu veto rodou, não foi deferido. Então, há uma série de etapas ainda pendentes e devemos aguardar, porque me perguntaram uma vez, olha, já está em vigor então a lei, não pode mais saída temporária, então só para já esclarecer esse ponto também. De alguma maneira, esse PL afeta os direitos humanos, fere os direitos humanos? Sim, sobre essa questão dos direitos humanos, é óbvio que em uma sociedade, em um Estado democrático de direito, nós temos que equilibrar o direito da sociedade a ter segurança, mas também o direito às pessoas que foram condenadas. A Lei de Execuções Penais, baseada em institutos e sistemas norte-americanos, o sistema pensilvânico, por exemplo, de progressão de regime, o sistema europeu, e aí eu cito Walter Crofton na Irlanda, ele foi construído para cumprir três pilares. A retribuição, o nosso sistema tem que retribuir o mal cometido por aquele que resolveu, por seu livre-arbítrio, cometer um crime. O nosso sistema tem que prevenir para que esse indivíduo que foi condenado não cometa mais crimes, nem a sociedade que está ali de fora vendo tenha coragem de desobedecer às regras jurídicas. Mas também nós temos o pilar da ressocialização. Então, além de respeitar direitos, a própria dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, é importante que o nosso sistema, a nossa sociedade, acorde para uma constatação, no sentido de que a pessoa que hoje é presa, um dia ela retorna. Um dia ela retorna, até porque não permitimos penas perpétuas. Então, a ressocialização é importantíssima e me preocupa a tramitação desse projeto de lei do jeito que está ocorrendo. Pois a minha próxima pergunta seria de que forma que a proibição dessas saídas afetam a ressocialização do preso? Bom, afeta de maneira drástica, e até trazendo alguns dados aqui, não só do CNJ, mas de outros ONGs, enfim, institutos de pesquisa, fora dados que estão aí à disposição do público. A maioria das pessoas que sai, que recebe a saída temporária, e é importante desmistificar algumas questões. A saída temporária cabe para todo mundo. Mentira, não cabe para todo mundo. Apenas pessoas em regime semiaberto que tenham um bom comportamento. Então não cabe, por exemplo, para pessoas condenadas por crimes hediondos. Se a pessoa for primária, cumpre 1/6 da pena, tem que cumprir pelo menos 1/6 da pena. Se for reincidente, 1/4 da pena. Então, nós temos aqui um grande problema que em 2023 agora, a saída de Natal. O pessoal saiu pelo país, 95% das pessoas retornou.
A maioria das pessoas volta ou volta sem cometer nenhum crime. Porque é importante para fins de ressocialização, para que elas tenham força, né, e foco para voltar para a sociedade. Agora, você punir essa maioria com base no comportamento de uma minoria não me parece ser a melhor solução. Eu faço sempre uma analogia com encanamentos, né? Quando você tem, digamos que estivéssemos aqui no estúdio, um cano tivesse estourado. Ora, consertar o problema mudando a torneira não faz o menor sentido, o encanamento continua quebrado. A gente tem que consertar o encanamento. Como assim, professor? Qual seria a analogia para o nosso cenário? Basicamente, nós devemos aprimorar os mecanismos de filtragem. Esse é o ponto, e não simplesmente extinguir benefícios cuja maioria dos presos acaba se comprometendo a cumprir. Aumentar a estrutura, número de servidores, mecanismos de fiscalização, a própria estrutura do Estado, né, não dá conta de fiscalizar essa primeira etapa de autorização, mas também o monitoramento completo desses indivíduos que estão fora, né? Eles podem ficar até 7 dias por saída, né, temporária, né, respeitados aí 4 por ano, conforme a LEP. Então, esse projeto, de uma certa forma, desestimularia o preso a tentar ter um bom comportamento dentro da prisão, porque ele já sabe que não vai poder sair? Sim, dificulta, né, a percepção, porque teremos aqui um problema grave, que é o seguinte: digamos que a legislação seja aprovada ainda nesse semestre, certo? Enquanto aqui conversamos. O que vai acontecer? A lei penal prejudicial não pode retroagir. Ela só será aplicada do momento em que entrar em vigor para frente. Então, no cárcere, você vai ter a seguinte situação: pessoas já condenadas que continuarão tendo esse benefício e pessoas que entrarão após a entrada em vigor dessa lei e não terão benefício. Então, só aqui você já vai ter um ruído de comunicação dentro da cadeia. Lembrando que os presídios, eles são panelas de pressão. Nós temos um número desigual de pessoas presas em face de funcionários públicos. Então, nós temos aqui uma série de complexidades que antevejo problemas, bem como eventuais judicializações no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A ressocialização ela é importantíssima. Quanto mais pessoas conseguirem retornar, sair desse ciclo vicioso, trabalhando, produzindo, pagando tributo, melhor. Não é o caminho adequado esse que está sendo tomado. Sim. E minha última pergunta seria se esse projeto incentivaria mais rebeliões dentro das prisões. Olha, não é possível a gente cravar, né? Falar que, olha, com base nisso haverá uma represália ou algo nesse sentido. Mas certamente um desestímulo ocorrerá. Porque, querendo ou não, e de uma perspectiva racional, né? Os presos, as presas, tentam se comportar bem, primeiro, para que o prazo para a progressão de regime não interrompa, para que obtenham saída temporária. Então, são escolhas racionais, isso não é errado, né? A pessoa não precisa, porque eu sou bonzinho, eu virei bonzinho. Isso não se discute, cada um é uma pessoa, né? Você não pode entrar nesse tipo de faceta, né? de análise. Agora, você sim desestimula esse contato, né, do preso com a família, do preso com a sociedade, né? Eu acho que até assim, questões como, por exemplo, olha, o preso que foi condenado por crime contra um ascendente ou contra o descendente. Talvez não faça sentido essa pessoa sair no dia dos pais ou no dia das crianças. Tudo bem, a gente pode refletir sobre esses filtros. Agora, simplesmente banir, acabar com o benefício, né, com o instituto penal, que não é aplicável a todos, não é automático, não vejo o menor sentido. Bom, muito obrigada, professor, pela presença, muito obrigada pela entrevista. Aqui é a Maria Beatriz, da agência CEUB, e até a próxima.